Depois que minha mãe se foi, meu pai transferiu todos os seus bens e dinheiro para minha irmã, dizendo que eu não era da família, mas então recebi uma caixa que era da minha mãe que mudou tudo. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes, curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Desde criança, aprendi que a vida não era justa. Minha irmã, Isabela, sempre foi a queridinha do nosso pai, enquanto eu, Laura, parecia ser apenas uma sombra na casa onde cresci. Nossa mãe, Marina, era a única que fazia questão de me lembrar que eu tinha valor, que eu era especial à minha maneira. Mas quando ela adoeceu, tudo piorou. Isabela era bonita, desinibida e sabia manipular qualquer situação a seu favor. Eu, por outro lado, sempre fui mais reservada, mais observadora. Meu pai, Sérgio, um empresário bem-sucedido, nunca escondeu sua preferência por Isabela. Ela tem a minha determinação, ele dizia, como se eu fosse apenas uma peça decorativa na família. Quando minha mãe faleceu, eu senti que tinha perdido meu único porto seguro. Meu pai parecia mal disfarçar seu alívio, como se agora pudesse viver sem as interferências sentimentais da minha mãe. Mas o pior ainda estava por vir. Na leitura do testamento, descobri que Isabela havia herdado tudo. Absolutamente tudo. A casa onde crescemos, as empresas da família, os investimentos, tudo foi transferido para o nome da minha irmã. E para mim? Nada. Meu pai sequer fingiu surpresa. Você nunca se interessou pelos negócios da família, Laura. Isso tudo é muito melhor nas mãos da Isabela. Minha irmã sorriu de canto, como se já soubesse o que estava por vir. Claro que sabia. Sempre soube. Eu me levantei e saí antes que alguém pudesse ver as lágrimas se formando em meus olhos. Mas o destino tinha planos diferentes. No dia seguinte, uma advogada me procurou. Seu nome era Helena, e ela me entregou uma pequena caixa de madeira, com um bilhete escrito à mão. Minha mãe. Minha querida Laura, nem tudo que importa pode ser comprado. O que estou lhe deixando não pode ser medido em números, mas mudará sua vida para sempre. Confie em mim, minha filha. Você descobrirá o seu verdadeiro valor. Com amor, mamãe. Dentro da caixa, um colar com um pingente antigo. E junto a ele, uma chave. O que aquilo significava? O que minha mãe queria me dizer? Eu não fazia ideia, mas algo me dizia que minha vida estava prestes a mudar para sempre. Segurei o pingente entre os dedos, sentindo seu metal frio contra minha pele. A chave, pequena e dourada, parecia antiga, mas bem preservada. O que minha mãe queria que eu descobrisse? Passei horas analisando o objeto, procurando alguma pista. Mas nada fazia sentido. E enquanto tentava decifrar aquele enigma, minha irmã festejava sua vitória. Não se sinta mal, Laura, disse Isabela, debochada, quando nos encontramos na mansão que agora era dela. O papai só fez o que era certo. Você nunca teve jeito para os negócios, de qualquer forma. A mansão onde crescemos já não parecia minha casa. Os quadros de nossa mãe haviam sido removidos, substituídos por peças modernas que combinavam com o gosto arrogante de Isabela. Até os funcionários pareciam diferentes, mais submissos, mais cuidadosos ao lidar com a nova dona. Eu me recusei a responder. O desprezo de Isabela não era novidade, mas algo dentro de mim estava mudando. A raiva crescia. A frustração se misturava com uma necessidade incontrolável de descobrir o que minha mãe queria me mostrar. Foi então que me lembrei de uma coisa. Minha mãe sempre teve um esconderijo. Quando éramos crianças, ela costumava guardar pequenos tesouros em um cofre antigo, dentro da antiga floricultura da família. O local estava fechado há anos, mas eu sabia que a estrutura ainda estava de pé. E se a chave fosse para aquele cofre? No dia seguinte, dirigi até a velha floricultura. O prédio estava empoeirado, coberto por eras que cresciam sem controle. O cheiro de flores secas ainda pairava no ar, trazendo lembranças de dias mais felizes. Eu empurrei a porta e, para minha surpresa, ela se abriu com um rangido. Caminhei pelo espaço escuro, guiada apenas pelas memórias. E então o vi, o cofre de ferro, escondido sob uma prateleira enferrujada.
Com as mãos trêmulas, peguei a chave e a encaixei na fechadura. O clique foi suave. O cofre se abriu. Dentro, encontrei um maço de papéis envelhecidos e um envelope com meu nome. Rasguei o papel ansiosamente e comecei a ler. Era uma carta de minha mãe. Minha amada Laura, se você está lendo isso, significa que já não estou mais aqui. Mas saiba que nunca deixei de pensar em você, nunca deixei de acreditar no seu potencial. Eu precisava esconder essas informações porque seu pai e sua irmã jamais aceitariam que essa verdade viesse à tona. Existe algo que pertence a você, Laura. Algo que foi injustamente tirado de mim no passado. Seu pai não é o homem honesto que finge ser. E Isabela, bem, ela não deveria ter herdado tudo sozinha. Os documentos que estão neste cofre provam isso. Eles mostram o que é seu por direito. Agora é a sua vez de tomar as rédeas da sua história. Com todo o amor, mamãe. Meus olhos correram pelas folhas amareladas que estavam no cofre. Contratos. Registros antigos. Documentos assinados pelo meu pai e pelo advogado da família. E então percebi a verdade. Minha mãe era a verdadeira dona de uma parte dos negócios da família. E, de alguma forma, meu pai a fez assinar tudo para ele. Meu coração disparou. Isabela e meu pai me tiraram do testamento porque não queriam que eu soubesse disso. Mas agora eu tinha as provas. Respirei fundo. Eu ainda não sabia exatamente como, mas uma coisa era certa, eu iria lutar pelo que era meu. Meus dedos tremiam enquanto segurava os papéis. O peso daquela descoberta era esmagador. Minha mãe fora enganada, traída pela pessoa que deveria tê-la protegido. Mas o que me deixava ainda mais furiosa era saber que Isabela, minha própria irmã, provavelmente sabia de tudo. Respirei fundo, tentando organizar meus pensamentos. Eu precisava de ajuda para entender aqueles documentos. Não podia simplesmente correr até meu pai e exigir explicações, se ele daria um jeito de me desmoralizar, me chamar de ingrata e talvez até destruir as provas antes que eu pudesse fazer algo. Foi então que me lembrei de Helena, a advogada que havia me entregado o colar. Se minha mãe confiou nela o suficiente para me deixar aquele presente, talvez ela também pudesse me ajudar agora. Peguei o telefone e liguei. Helena, eu preciso falar com você. Encontrei algo muito importante. Nos encontramos em um café discreto, longe dos olhares curiosos da sociedade onde meu pai e minha irmã eram conhecidos. Helena me recebeu com um olhar atento, como se já esperasse que eu a procurasse. O que você encontrou? Perguntou ela, enquanto mexia distraidamente na xícara de café. Coloquei os papéis sobre a mesa, observando enquanto seus olhos percorriam os documentos. Por um instante, ela ficou em silêncio, como se estivesse processando tudo. Laura, isso é sério, disse ela, finalmente. Aqui está provado que sua mãe era dona de 50% das empresas da família, mas seu pai a fez assinar uma transferência sem que ela soubesse o real teor do documento. Isso é fraude. A raiva voltou a ferver dentro de mim. E o que eu posso fazer? Você pode contestar o testamento. Se provarmos que sua mãe foi enganada, podemos reverter parte da herança. Você tem direito a isso. Meu coração acelerou. A possibilidade de justiça era real. Mas então um pensamento me atingiu: meu pai e Isabela não deixariam isso acontecer sem lutar. Helena parecia ler meus pensamentos. Eles vão reagir, Laura. Seu pai tem influência, dinheiro e poder. Mas você tem a verdade. A questão é, está pronta para enfrentar essa guerra? Eu não hesitei. Sim. Ela sorriu de leve e começou a organizar os documentos. Ótimo. Vou entrar com um pedido formal para revisar o testamento e solicitar uma auditoria nas empresas. Mas, Laura, esteja preparada. Quando seu pai descobrir o que estamos fazendo, ele não vai reagir bem. E Helena estava certa. O primeiro golpe veio mais rápido do que eu esperava. No dia seguinte, recebi uma intimação. Meu pai estava me processando. O motivo? Difamação. Liguei para Helena, desesperada.
Eles estão tentando me intimidar. Sim, disse ela, com calma. Mas isso mostra que estamos no caminho certo. E então, como se as coisas não pudessem piorar, Isabela apareceu na minha porta naquela noite. Ela entrou sem ser convidada, jogando sua bolsa cara sobre o sofá como se ainda tivesse algum direito sobre minha vida. Você enlouqueceu? Disparou, cruzando os braços. Desde quando você virou essa pessoa vingativa? Soltei uma risada seca. Desde que descobri a verdade. Seus olhos brilharam com um misto de raiva e nervosismo. Não seja ridícula, Laura. Você nunca ligou para o dinheiro da família. Agora, do nada, quer uma parte? Não é sobre dinheiro, retruquei. É sobre justiça. Nossa mãe foi enganada, e você sabe disso. Ela desviou o olhar por um segundo. Um segundo apenas, mas foi o suficiente para eu perceber, ela sabia. Você sempre teve tudo, Isabela, continuei, minha voz firme. Sempre foi a favorita, sempre teve tudo o que queria. Mas agora isso acabou. Ela bufou, pegando sua bolsa de volta. Boa sorte com essa sua batalha inútil. Você nunca vai ganhar contra o papai. E então saiu, batendo a porta atrás de si. Mas ela estava errada. Dessa vez, eu não ia desistir. Os dias seguintes foram um verdadeiro campo de batalha. Meu pai e Isabela não perderam tempo em transformar minha vida em um inferno. Além do processo por difamação, recebi uma enxurrada de ligações de repórteres querendo saber por que eu estava tentando destruir minha própria família. Eles estão manipulando a narrativa contra você, que explicou Helena, enquanto analisava os novos documentos que conseguimos. Mas isso já era esperado. Seu pai tem contatos poderosos na mídia, e Isabela sempre soube como usar a imagem da herdeira perfeita a seu favor. Engoli seco. Eu já sabia que essa guerra não seria fácil, mas nada me preparou para o ataque pessoal que viria a seguir. Em uma manhã qualquer, acordei com meu telefone vibrando sem parar. Mensagens, notificações, e-mails. E então eu vi. Laura sempre foi uma decepção para a família, diz empresário em entrevista exclusiva. O título do artigo me atingiu como um soco no estômago. Meu próprio pai, em rede nacional, me chamando de ingrata, de invejosa. Dizia que minha mãe teria vergonha de mim se estivesse viva, que eu estava tentando destruir o legado da família por puro rancor. Eu nunca senti tanto ódio em toda a minha vida. A raiva queimava em meu peito, mas antes que eu pudesse agir por impulso, Helena me chamou à razão. Se você responder com emoção, eles ganham. Precisamos ser estratégicas. E foi então que tive uma ideia. Se meu pai estava usando a mídia contra mim, eu faria o mesmo, só que da maneira certa. Convidei uma jornalista respeitada, Camila Duarte, para um encontro privado. Eu sabia que ela era conhecida por sua imparcialidade e coragem para enfrentar gente poderosa. Quando nos sentamos para conversar, ela me olhou com atenção. Você tem provas? Tenho documentos assinados. Registros que mostram que minha mãe era dona de metade da empresa e foi enganada. Ela analisou tudo com um olhar clínico, folheando os papéis lentamente. Isso muda tudo. Se eu publicar isso, seu pai não poderá mais ignorar as acusações. Então publique, pedi. Quero que o mundo saiba a verdade. 2 dias depois, a manchete explodiu. Fraude na elite empresarial. Nova denúncia pode mudar herança bilionária. O impacto foi imediato. As redes sociais foram inundadas com questionamentos, e até mesmo acionistas das empresas começaram a demonstrar preocupação. Mas o golpe final veio quando um antigo funcionário da empresa entrou em contato comigo. Preciso falar com você, disse ele, a voz baixa e cautelosa. Eu trabalhei com sua mãe por anos e sei o que aconteceu naquela época. Seu pai forçou sua mãe a assinar aqueles papéis. Eu estava lá. Meu coração disparou. Se eu conseguisse uma testemunha que provasse que minha mãe foi coagida, isso poderia mudar tudo. Nos encontramos em um local discreto, e ele me contou tudo. Sua mãe chorava naquele dia. Eu me lembro dela dizendo que aquilo não era certo, que estava sendo enganada.
Mas seu pai não a deixou recuar. Ele tinha poder sobre ela, e ela cedeu, mas nunca aceitou. Gravei cada palavra. Agora eu tinha o que precisava. Era hora do contra-ataque. Meu pai sempre se orgulhou de ser um homem inatingível. Ele acreditava que sua influência, dinheiro e conexões eram suficientes para esmagar qualquer um que tentasse desafiá-lo. Mas agora eu tinha algo que ele não podia comprar, a verdade. O depoimento do ex-funcionário era a peça que faltava para desmontar a farsa. Eu e Helena trabalhamos rápido. Entramos com um novo pedido na justiça, desta vez exigindo uma revisão completa do testamento e das transferências ilegais feitas por meu pai no passado. E então, como esperado, ele contra-atacou. 2 noites depois, ao sair do escritório de Helena, percebi que estava sendo seguida. Um carro preto se manteve atrás de mim por vários quarteirões, as luzes apagadas, o motor quase silencioso. O medo apertou meu peito. Acelerei, fiz curvas inesperadas, tentei despistá-lo. Mas ele continuava ali. Quando cheguei em casa, trancando a porta rapidamente, meu telefone tocou. O número era desconhecido. Atendi hesitante. Você está brincando com fogo, Laura. Desista enquanto pode. A voz era fria, calculista. Meu coração disparou. Era uma ameaça. Meus joelhos fraquejaram por um instante, mas não me permiti ceder ao pânico. Liguei para Helena imediatamente. Eles estão tentando me assustar. Isso significa que estamos perto demais da verdade, ela respondeu, firme. Não pare agora. E eu não parei. Na manhã seguinte, enviei as gravações do ex-funcionário e as cópias dos documentos para Camila Duarte, a jornalista que havia publicado a primeira matéria. Desta vez, o impacto foi ainda maior. A notícia se espalhou como fogo em um campo seco. Testemunha revela esquema de fraude e coação na família Albuquerque. Empresário pode enfrentar investigação criminal. Agora meu pai não podia mais se esconder. E Isabela? Bem, ela apareceu na minha casa de novo. Mas, desta vez, não estava debochada. Estava furiosa. O que você fez? Esbravejou, entrando sem ser convidada. Você destruiu a nossa família. Cruzei os braços, sentindo a raiva fervilhar dentro de mim. Nossa família? Soltei uma risada seca. Eu só revelei o que vocês esconderam por anos. Ela jogou as mãos para o alto, exasperada. Você sempre foi uma invejosa, Laura. Sempre quis o que eu tinha. Aquelas palavras me atingiram diferente dessa vez. Antes, talvez eu tivesse recuado. Mas agora, eu sabia a verdade. Não, Isabela. Eu nunca quis o que era seu. Eu só quero o que é meu. Ela me encarou, sem palavras. Pela primeira vez, parecia sem argumentos. Você vai se arrepender disso, murmurou, antes de sair batendo a porta. Mas eu sabia que o único arrependimento que teria seria não ter lutado antes. A audiência final estava marcada. Era tudo ou nada. O dia da audiência chegou como uma tempestade anunciada. Eu sabia que aquele momento definiria tudo, o legado de minha mãe, a verdade sobre meu pai e a ruína de Isabela. Quando entrei na sala do tribunal, senti o peso de todos os olhares sobre mim. Meu pai estava sentado ao lado de um de seus advogados renomados, a expressão fria e calculista. Isabela, ao seu lado, mantinha os braços cruzados e o nariz empinado, como se tudo aquilo fosse uma inconveniência passageira. Mas, pela primeira vez na vida, eu não me sentia intimidada por eles. Eu tinha provas. Eu tinha a verdade. Helena estava ao meu lado, sua postura impecável, irradiando confiança. Seu olhar encontrou o meu por um segundo, como se dissesse silenciosamente, está na hora. O juiz iniciou a audiência e meu pai foi o primeiro a se pronunciar. Ele manteve a mesma pose arrogante de sempre, dizendo que minha mãe, anos atrás, havia transferido sua parte da empresa de forma voluntária e que eu estava tentando sequestrar o legado da família por pura inveja. Minha filha sempre foi problemática, meritíssimo, que ele disse, com uma falsa compaixão.
Infelizmente, perdeu o rumo depois da morte da mãe e agora tenta manchar minha reputação e a de minha empresa. Revirei os olhos. Ele era um ator excelente. Pena que eu tinha provas para desmontar essa farsa. Quando Helena se levantou para apresentar os documentos, o ar na sala mudou. Meritíssimo, o que temos aqui não é uma disputa entre herdeiros, mas sim um caso de fraude patrimonial e coação. Ela entregou ao juiz os papéis que provavam que minha mãe era dona de 50% da empresa, além das assinaturas suspeitas nos documentos de transferência. O advogado do meu pai tentou interromper, mas Helena prosseguiu. Além disso, temos um depoimento de um ex-funcionário que estava presente no dia da assinatura do documento. Ele confirma que a senhora Beatriz Albuquerque foi forçada a ceder sua parte. O juiz ajustou os óculos e olhou diretamente para meu pai. O senhor tem algo a dizer sobre essas alegações? Meu pai pigarreou, visivelmente incomodado. Ele sabia. Ele estava encurralado. O advogado dele tentou argumentar, dizendo que a testemunha não era confiável, que os documentos eram antigos e que isso era uma tentativa desesperada de uma filha ressentida. Mas então o juiz bateu na mesa, chamando a atenção da sala. O passado não anula a fraude cometida. Esses documentos demonstram irregularidades graves. Isso precisa ser corrigido. Viu o rosto de Isabela perder a cor. Pela primeira vez, sua arrogância desapareceu. Ela olhou para nosso pai, esperando que ele dissesse algo, que revertesse a situação com sua influência, com seu dinheiro. Mas dessa vez, não havia escapatória. O juiz determinou que a transferência feita por minha mãe anos atrás era inválida. Eu tinha direito à minha parte. Não apenas à herança, mas também a uma indenização pelos anos em que fui prejudicada. O império que meu pai e minha irmã tanto se gabavam agora teria que ser dividido comigo. Quando a audiência terminou, saí do tribunal sentindo uma leveza que nunca havia experimentado antes. O peso de anos de injustiça finalmente começava a sair dos meus ombros. Do lado de fora, vi repórteres se aglomerando, ávidos por declarações. Meu pai passou direto, de cabeça baixa. Isabela, que sempre adorou ser o centro das atenções, agora tentava evitar os flashes. Eu parei, respirei fundo e apenas disse: minha mãe sempre soube a verdade. Agora o mundo sabe também. E segui em frente. Naquela noite, deitada em minha cama, peguei o pingente que minha mãe havia deixado para mim. Passei os dedos pelo metal frio, sentindo o pequeno mecanismo se abrir. Dentro dele, além da chave, havia um pequeno bilhete dobrado. Como eu nunca havia notado aquilo antes. Desdobrei o papel com cuidado. A letra era da minha mãe. Minha querida Laura, se você encontrou isso, significa que chegou a sua hora. Sempre soube que você era forte, mas mais do que isso, sabia que você era justa. Nunca se esqueça de quem você é. O que é seu, sempre será seu. Com amor, mamãe. Uma lágrima escorreu pelo meu rosto. Eu consegui, mãe. Consegui. Agora, eu finalmente poderia seguir em frente. Se essa história prendeu sua atenção e te fez torcer por justiça, não esqueça de deixar seu like. Isso ajuda muito o canal a crescer e traz mais histórias incríveis como essa. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos cheios de reviravoltas e vinganças inesperadas. E claro, compartilhe com seus amigos para que mais pessoas conheçam essa história cheia de emoção e superação. Comente aqui embaixo o que achou do final. Sua opinião é muito importante.